Nossa vida, amém? Triviais no que se refere a jovens, o intelecto, o emocional, o espiritual, e nós vivemos tempos muito difíceis, e vocês que conseguirem despertar essa inteligência nesse sentido, nessa área, eu não tenho dúvida de que vocês estarão à frente de muitos outros, porque a luz de Cristo brilhará sobre a vida de vocês, amém? Eu louvo a Deus porque eles me colocaram primeiro. Sempre que você for escolhido para ministrar em uma conferência, diga amém. Por favor, diga amém. Então, sempre que você for escolhido para ministrar em uma conferência, para pregar na Adonai, diga amém. Na Ágape, diga amém. Na Lagoinha, diga amém. Sempre que você for escolhido para ministrar em uma conferência, diga assim, me coloque como primeiro. Viu? Aí a pessoa, por quê, pastor? Porque você tem menos responsabilidades. Eu vou só começar a bagaceira aqui, os outros que consertem lá na frente. Entendeu? Eu falei para o Alexandre, ainda bem que você vai ministrar depois de mim, Alexandre. Ele disse, por quê, pastor? Cadê o Alexandre? Estava por aqui assim. Está ali. Porque quando você vem depois de todo mundo, vem uma expectativa grande sobre você. Agora, como eu estou começando, vocês não têm muita expectativa. Vocês estão tipo assim, de boa. Agora, à medida que vai passando, a expectativa vai aumentando. Então, vocês seguram a bucha aí para frente. Amém? Amados, falar do Espírito, falar do mundo espiritual, para mim é uma alegria, é um prazer. Eu não conheço muito de xadrez, já um pouco de dama, mas xadrez não. Conheço um pouco, algo raso, na escola às vezes era obrigado você conhecer um pouquinho de xadrez. Mas eu me lembro de algumas poucas coisas. E uma delas, me corrijam se eu estiver errada. A rainha, por exemplo, ela tem um movimento livre, não é isso? Quem conhece mais de xadrez aí? A rainha ela tem um movimento livre. Mas o rei só se move de casa em casa, sim ou não? E para mim isso sempre foi uma das coisas que me chamou mais atenção no xadrez. O rei se move de casa. Diga para a pessoa do seu lado, o rei se move de casa. E aí a sua casa está pronta para que o rei se mova nesse tempo, no seu coração. Amém? Então a minha oração é para que nesse tempo vocês façam uma jogada de mestre. Diga jogada de mestre. Uma jogada de mestre é uma jogada que você faz ela com a mentoria de alguém, com a direção de alguém, com a proposta de alguém. E o mestre, é claro, o rabi que nós temos, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E a minha oração é para que espiritualmente, nesses dias, nessa semana, você dê um checkmate no diabo, você esteja à frente dele, amém? E possa vencer tudo aquilo que Satanás vinha propor para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós temos pouco tempo para falar sobre algumas coisinhas. Quando a Andressa compartilhou comigo sobre Daniel, que foi um dos textos inspirados para trazer essa temática, e eu gostei demais disso aqui. Chegou a hora de assumir o posto de mais que vencedor. Não é de vencedor, é de mais que vencedor. E eu fiz uma rápida analogia aqui com Daniel, uma rápida comparação. E se você, quem é da Adonai, quem congrega aqui, nós lemos o livro de Daniel agora em janeiro, de 1 a 12 de janeiro a gente lê o livro de Daniel. E no livro de Daniel, é um dos livros que todo jovem precisa ler. Porque o livro de Daniel trata diretamente com a juventude. São jovens que são raptados, capturados e levados cativos. Cativo, irmão, não é um passeio.
eu vou pôr uma excursão nas Maldivas. Não, cativo é preso. Cativo é alguém que está sendo conduzido. E cerca de uns 10 mil jovens aí de Israel foram conduzidos à Babilônia, nesse tempo, como cativos, como presos. Entre deles estava Daniel e os outros 3 meninos, rapazes que com ele caminhavam. Mas o que é que nós precisamos compreender? Se nós queremos despertar essa inteligência emocional nesse tempo, primeiro nós precisamos pensar o que é inteligência, né? A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, que se você quer sabedoria, peça do alto. A Bíblia menciona muito mais a palavra sabedoria do que inteligência, irmãos. São pelo menos mais de 300 vezes, na versão Almeida, a Bíblia vai mencionar a palavra sabedoria. Já a inteligência são um pouco mais de 2 dezenas. Ou seja, Deus nos conduz mais a ser sábios do que sermos inteligentes. Porque a inteligência às vezes se limita à busca por conhecimento. Sabedoria se limita à busca por direção. Amém? Diga comigo, inteligência se limita à busca por conhecimento. Sabedoria se limita ou se direciona à busca por direção de Deus. Então, enquanto o inteligente está procurando uma forma de fazer a vontade de Deus, o sábio está já caminhando na vontade de Deus, na direção de Deus. Porém, irmãos, não tenham dúvida de que nós precisamos crescer nisso. Se nós olharmos para o dicionário e tem uma siglazinha, diga comigo, CCRPI. Diga, CCRPI. CCRPI, amém? Se nós vamos falar de inteligência, nós precisamos pensar o que é. E inteligência é essa capacidade de conhecer, compreender, renunciar, ou resistir, ou pensar, interagir. Todas essas são faculdades da nossa inteligência. Uma pessoa que quer caminhar nisso, que quer crescer nisso, ele precisa ele precisa desenvolver essas capacidades, essas faculdades mentais. E nesses próximos 3 sábados, a partir de hoje, você vai passar por algumas delas. A capacidade de conhecer, de compreender, de raciocinar, de pensar e de interagir. São coisas maravilhosas, sim ou não? Conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interagir. São muitas faculdades que fazem a inteligência. Nós temos há alguns anos aí, ano que vem, daqui a 10 anos vai ter cerca de 100 anos já do tal do QI, né? Que é esse coeficiente da inteligência. E muitas de nós ficam nessa briga. O meu QI é o mais alto que o teu. E por meados dos anos 1800, quando o QI foi começado a ser pensado, surgiu uma crise no mundo. Porque, Vitor, pensa comigo, de repente sai um tal de um QI, um coeficiente da inteligência. E você tem um QI alto. Então quem tinha um QI alto era o top. Aí daqui a pouco vinha uma pessoa do QI baixo. Mas, irmãos, depois dos anos 30, eu quero rapidamente caminhar nisso só para trazer um pensamento. Foi descoberto que o QI não define exatamente uma pessoa. Até porque mais um pesquisador, que eu não vou dar crédito a ele aqui, porque é ímpio. Ele, analisando uma série de pessoas, ele percebeu que bilionários, às vezes, tinham QI baixo. E pessoas com QI altíssimos eram frustradas e fracassadas na vida. Foi então que descobriu que a inteligência não está ligada diretamente ao fato de se ter um QI alto, mas a capacidade de treinar nossas faculdades mentais. O que eu quero dizer para você é que se você chegou aqui dizendo, pastor, não vou nem começar porque esse negócio de inteligência não é comigo. Tem muitos antônimos para inteligência. Eu prefiro ficar com ignorância. Para muita gente o antônimo é burro, é tolo, é imbecil, é idiota. Tudo isso você vai encontrar no dicionário. Eu prefiro ficar com o antônimo ignorância. Porque, irmãos, muitas vezes não é que você não é inteligente, mas você está decidindo, escolhendo o caminho da ignorância com relação a algum assunto. E que não se refere à palavra de Deus, no que se refere às nossas emoções, ao nosso intelecto. Nós precisamos buscar viver esse nível de inteligência emocional, espiritual, intelectual e todas as outras inteligências que tem. Amém? É uma das principais coisas que nos diferencia dos animais, por exemplo.
É uma das principais coisas que nos diferencia dos animais. Pastor, mas um papagaio fala melhor do que eu. É uma exceção. Seu cachorro fala, seu gato fala, e o papagaio não fala, ele reproduz um som que ele aprende. Ele é treinado. Então, uma das coisas que nos diferencia do animal é isso, é a inteligência. Se vocês sabem que vocês estão andando na rua aqui, vocês que têm iPhone, né, Xiaomi, esse celular cara assim. Vocês estão andando na rua. Aqui sai na porta da Adonai, não vai acontecer em nome de Jesus, é só uma conjectura. E daqui a pouco você está andando, lá no quartel dobra 2 cabas de moto, gente, 10 horas da noite. Aí o cabo vem acelerando e o de trás já vem assim, olha. Você fica parado? Você procura ou não procura um pé de manga para subir um muro, para pular, a casa de um vizinho? Você corre ou não corre? Perna para quem te quer. Isso é inteligência. Agora por que a galinha? A galinha a gente joga o milho e fica falando, ó, pega aquela bem dali. Nós vamos matar ele, cozinha lá hoje. Por que ela... Por que ela vai? Se ela sabe que vai morrer, né? Conversando aqui, escolhe. Eu comprei uma ratoeira essa semana e aí a mulher disse, não fala que é para pegar o rato, porque não vem. Eu disse, que conversa, rapaz, que besteira. Irmãos, tinha uns ratos lá em casa. Aí eu fui armar com meu filho, João Lucas. Aí eu estou aqui armando. Aí ele disse, pai, para que é isso? Bem no lugar onde o rato fica. Aí eu disse, meu filho, é para a gente pegar os ratos. Aí veio. Ei, soltei. Irmãos, tem uma semana. Nada. Só falta ele entrar na geladeira e comer as coisas da geladeira. Mas na ratoeira ele não vai. Mas nós somos mais espertos que eles, amém? Você é inteligente. Amém? Só que isso não é grande vantagem. Como assim, pastor? O Senhor me deu uma notícia alegre e uma triste. Inteligência de verdade é perceber, é aprender, é receber aquilo que vem de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Amém? Então tem 3 coisinhas rapidamente que aconteceram com Daniel. Primeiro, Daniel é um expert em lidar com perdas. Meu Deus, vocês vão ter que lidar com perdas. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vocês vão ter que lidar com perdas. E o Alexandre é melhor para falar sobre isso do que eu. Porque estuda, está se formando nisso. Vocês vão aprender a lidar com perda. Eu perdi amigos na universidade, na escola. Eu perdi amigos na minha caminhada. Perdi literalmente, morreram. Perdi amigo de infância, em acidente, eu vi ele sendo atropelado, coisas terríveis. Saí com um colega de escola, na hora do intervalo a pessoa morre, coisas terríveis. Mas nós precisamos aprender a lidar com perdas. Daniel se torna um homem admirado por todos nós, mas ele foi levado para a Babilônia cativo. Pastor, o que é a Babilônia? Babilônia é onde hoje é o Iraque. Imagina vocês sendo levados para o Iraque presos. Ser preso já é ruim, e ser levado para o Iraque. Então Daniel é levado sobre aquilo dali, e ele aprende a lidar com perdas. Daniel também nos ensina uma grande capacidade de controlar os seus desejos. Irmãos, diante de Deus, imagina você chegar no Cabana do Sol, e a pessoa chegar e dizer, olha, tem frutos do mar, tem uma picanha acebolada na chapa com queijo, tem queijo de todos os tipos que você imaginar. Tem uma salada top das galáxias. E você dizer assim, tem assim um arrozinho com feijão? Não, você não entendeu, moça. Tem picanha, tem umas coisas iguarias aqui, tem frutos, tem camarão, tem uma caldeirada numa panela de barro ali, um negócio assim de pescada. Aí você diz assim, um arrozinho com feijão e um ovo frito. Não que seja ruim, mas é que você está num ambiente que você pode ter o melhor, amém? E Daniel, ele é essa pessoa que nos ensina sobre renunciar, sobre abrir mão de algo grande aos olhos do mundo, para ter algo grande aos olhos de Deus. Então eu aprendo com Daniel a capacidade de lidar com perdas, a capacidade de renunciar aos seus desejos e a capacidade de manter a sua identidade.
E tudo isso tem a ver com esse assunto meu aqui, amém? Preste atenção. Eu queria só mostrar para vocês uma coisinha que não sei se você já percebeu. Uma das primeiras coisas que Nabucodonosor, o capeta da Babilônia, o Big Boss, o Copa, vocês não sabem quem é o Copa. Alguém sabe quem é o Copa aqui? Não sabe, gente. Copa é o último vilão do Super Mario. Pois é. Vocês só sabem qual é o último vilão do Ben 10. Desculpa aí, tá? Nabucodonosor, a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras, mandar mudar o nome deles. Sim ou não? Por quê, gente? Eu não sei, eu não fui com teu nome. Não tem nada a ver com isso. Não, Daniel não é bonito, Daniel. Daniel é um nome bonito. Não gostei, Daniel é um nome feio. Não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com fonética, não tem nada a ver. O que Nabucodonosor faz é espiritual e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Irmãos, um dos maiores inimigos da juventude de hoje é o hedonismo. O hedonismo é a filosofia que prega que você faz aquilo que você quiser fazer. A juventude de hoje está sendo consumida e dominada pelo hedonismo, onde você faz o que você quer fazer, onde você faz apenas aquilo que é a tua vontade. Eu disse, eu acho que foi no último domingo, que um dos lugares mais difíceis de Deus trabalhar, ou foi na quarta-feira, não sei, a gente passa por tanto lugar, prega em tanto lugar, mas um dos lugares mais difíceis que Deus tem para trabalhar, não é no México, não é no Afeganistão, não é na Síria, na faixa de Gaza, é na tua vontade. Um dos lugares mais difíceis que Deus tem para trabalhar é na nossa vontade. Mas pessoas inteligentes fazem escolhas certas. Diga comigo, pessoas inteligentes fazem escolhas certas. Presta atenção, o nome de Daniel significava Deus é juiz. Mas Nabucodonosor muda para Beltesazar, que significa Baal proteja a sua vida. Preste atenção no que ele faz. Daniel nos ensina sobre recuperar a nossa identidade, ou manter a nossa identidade. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque uma das primeiras coisas que está em jogo aqui é a identidade de vocês. Eu sou crente ou não sou? Graça e paz ou não graça e paz? Culto ou não culto? Perfil cristão ou perfil não cristão? Música secular ou música cristã? Amigos que edificam, amizades que me ajudam ou que não? Então Nabucodonosor muda o nome. E mudar o nome, Deus tem propósito com o nome, gente. Deus tem propósito com isso. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então o nome de Daniel é Deus é meu juiz. Nabucodonosor diz, vai ser Beltesazar, que significa Baal é a minha vida. Baal é que protege a minha vida. Ananias, o nome dele significava Yavé, que demonstra graça, aquele que demonstra graça. Ele muda para Sadraque. E a Sadraque significa ordenado por Acu, que é um outro deus pagão da Babilônia. Misael, quem é que é Deus? Quem é que é Deus, Misael? Muda para Mesaque. Quem é que é Acu? Um deus pagão. Azarias, aquele quem Yavé ajuda. Azarias é aquele a quem Yavé ajuda. Ele muda para Abednego, que significa servo de Nebo, que é um deus pagão babilônico. Então, no nome de Jesus, entenda que o que eu vou falar, o Alexandre, o pastor Alisson aqui nesses dias, não é sobre outras pessoas, é sobre a sua vida, sobre o seu nome. Amém? Amém? Preste atenção. Pastor, eu vou mudar meu nome. Muita gente cai nesse engano, eu vou mudar meu nome que vai estar tudo resolvido. Não vai. Não é mudando de nome, mas é mudando a sua identidade. Porque o nosso nome é característica da nossa identidade, irmãos. É uma das características da nossa identidade. Então, Deus não vai mudar talvez o nome de vocês, mas algumas coisas dentro de nós precisam ser desfeitas e refeitas. Amém? Irmãos, eu resumi aqui coisas que para mim foram fundamentais. Eu quero rapidamente compartilhar com vocês nessa caminhada de aprender a ser guiado ou ser direcionado pelo Espírito de Deus. Amém? Primeira coisa, todos nós temos fraquezas. Diga, todos nós temos fraquezas. Romanos capítulo 3, eu vou pedir o pessoal da mídia para me ajudar aí. Romanos 3, 23, é o texto bíblico, o 6º livro no Novo Testamento. Romanos 6, 23, a Bíblia diz que algum de vocês já conhece decorado. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e a vida eterna. Mas por que o salário do pecado é a morte?
Volta agora para o capítulo 3 e o verso 23. 3 capítulos antes. 3:23. Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram colocados. Eles vão projetar lá, vai dar certo. Mas você vai lendo aí, vocês são bons de Bíblia? Jovem da Adonai é bom de Bíblia. Amém? Jovem da Adonai é bom de Bíblia. Tomara ver, você não sabia onde é que está o livro da Bíblia. Tomara ver eu falar para abrir em Abacuque e vocês abrir em... Não vou falar. Tomara eu pedir para abrir em Tobias e você ficar procurando aí, viu? Irmãos, em nome de Jesus. O Fábio e a Lidiane são bons de Bíblia, vocês também são. Amém? Eita, fraco. Todos pecaram. Você pecou? Pergunta para o vizinho do lado. Será que foi você que pecou? Pergunta aí para ele. Eu vi um meme essa semana. Eva em cima de um pé de maçã, com a maçã na boca. Aí Deus diz, olha Eva, só não vai comer maçã. Aí aquela imagem dela olhando para Deus assim com a maçã na boca já. Tipo assim, aí Deus, já foi. Todos pecaram, irmãos. Você tem fraqueza. Deixa eu quebrar logo um conceito de inteligência do mundo que está errado. Eu sou forte. O mundo ensina. Enfim, coach não é do diabo, mas tem muitos coaches antibíblicos no mundo, hoje em dia, que ensinam você que ser fraco não é inteligente. Assumir suas fraquezas não é inteligente. Irmãos, isso é antibíblico. Todos nós temos fraquezas. Se tem uma coisa que eu preciso que você entenda, pastor, então o senhor, em vez de colocar minha autoestima nas nuvens, o senhor veio foi para me dar uma baixa autoestima. Não, mas eu só quero te trazer para a realidade. Todos nós temos fraquezas. E é sobre isso que nós precisamos caminhar. E o inimigo, ele vai usar a sua fraqueza para te derrotar. Uma pessoa que se considera inteligente diz, eu sou forte, eu não tenho fraqueza. Você já está fingindo que não existe o principal motivo que o diabo tem para te derrubar, ou a principal área que ele tem para te fragilizar. Se você olhar em Juízes, para Sansão e Dalila, Sansão aparentava ser um homem sem fraquezas, mas enviaram uma mulher até ele e disseram, descubra qual é a fraqueza dele. Foi aqui. Uma das maiores referências que nós temos de pessoa bruta, de povos brutos, fortes, são os vikings, né? Então ele era aquele cara forte, extremamente forte. Sansão esbanjava força, fúria divina. Dos cabelos bonitos, o cabelo de Sansão devia ser uma coisa muito linda, né? Sempre hidratado, sempre no Monange, no Shoulders, essas coisas assim. Mas ele tinha uma fraqueza. Sim ou não? Você tem uma fraqueza. Eu tenho fraqueza. Uma delas é torcer para o Flamengo. Nós temos fraqueza. Eu preciso que você entenda isso, porque é nessa área que o inimigo vai usar para te derrotar. Sansão era um grande homem de Deus, mas tinha uma fraqueza, não vigiou. Sua fraqueza o fará se aproximar de pessoas erradas. Ouça o que eu vou te falar. As nossas fraquezas nos fazem nos aproximar de pessoas erradas. Eu vou dar um exemplo. Você é viciado em xadrez. Xadrez é proibido. Seus amigos nenhum joga. Você tem uma pessoa na escola que joga. Você vai procurar essa pessoa. Porque as suas fraquezas vai fazer você se aproximar de pessoas erradas. Irmãos, a sua fraqueza será derrotada somente pela palavra de Deus. No livro de Mateus capítulo 4 nós temos a tentação de Jesus no deserto. E Jesus é feito várias propostas. Eu não sei vocês, mas eu vi aquele filme da tentação de Jesus, né? Porque uma coisa é ler a Bíblia, outra é aquele cenário. Tem um filme sobre isso muito bom mesmo. Um gráfico, uma configuração muito boa. E você imagina você no deserto, você sem saber o que é água, o que é comida, e alguém chegar e dizer, come, você é filho de Deus. Você imagina se você ser colocado no pináculo do templo e dizer, olha, tudo isso é teu, pega.
Você imagina alguém dizer, pega toda a autoridade do mundo para você. O que Jesus responde? Como Jesus... E aqui, irmãos, presta atenção. Muitos de nós erramos, porque nós queremos superpoderes para vencer o diabo. E Jesus é o Filho de Deus, o do superpoder, aquele que na mitologia grega é o filho de Odin, seria o equivalente ao filho de Odin. Ele vence Satanás como? Como, gente? Então muitos de vocês estão dizendo, eu não tenho como ser inteligente, eu não tenho como vencer. Você tem Bíblia, você tem acesso à Bíblia, você tem a palavra. É a principal ferramenta de inteligência nos dias de hoje para derrotar Satanás nas nossas vidas. Jesus não derrotou Satanás no deserto com um Kamehameha. Então a de que dama? Mandem energia, mandem. Isso é Dragon Ball. Ele não mofou, não teve fusão. Ele usou a palavra. Deixa eu te dar uma cutucada. Deixa eu te dar uma alfinetada. Parte das nossas derrotas, parte das nossas frustrações, parte dos nossos fracassos. E eu vou ser bem franco com vocês, das nossas burrices. É por causa da nossa ignorância com relação à palavra de Deus. É por causa da nossa ignorância com relação à palavra de Deus. Mike Murdock tem uma frase que eu acho ela muito top. Mike Murdock foi um grande homem de Deus, né, e um grande pensador da nossa geração. E ele disse o seguinte: você nunca poderá corrigir aquilo que você não está disposto a enfrentar. Diga comigo, eu nunca poderei corrigir aquilo que eu não estou disposto a enfrentar. Nós vivemos anos com um sofá com problema, um tijolo como pé de sofá, porque enquanto você não estiver disposto a enfrentar, você não vai estar pronto para corrigir aquele problema. Nós nunca poderemos corrigir o que não estamos dispostos a enfrentar. Então ser inteligente não é não ter defeitos. Ser inteligente é olhar para os seus defeitos e decidir corrigi-lo. É encarar a sua fraqueza. Irmãos, e tem uma coisa interessante sobre as nossas fraquezas. Quanto mais eu a ignoro, mais ela cresce. Quanto mais eu a ignoro, mais ela cresce. Quanto mais eu a ignoro, mais ela ganha força. Tem outra frase do Mike Murdock que ele diz que comportamento permitido é comportamento aprovado. Pergunta para o colega do seu lado: o que você tem permitido? Pergunta aí para ele, o que você tem permitido? Deixa eu só anotar uma coisinha bem que veio, e a gente tem que anotar na hora, senão senão depois já passou. E aí, meu amigo? Anote, você tem um caderninho aí, não ganhou? Quando vier uma coisa, anote. Amém? Quer alegrar alguém que te deu um caderninho, uma agenda? No dia que ela te ver, deixa ela ver esse negocinho cheio de anotações. Comportamento permitido é comportamento aprovado. O que você tem permitido? Moço, que é isso? Essa tua mania de xingar. Não, é negócio de xingar. Não, isso que é isso? Isso aqui saiu sem querer. Se falar palavrão para você é permitido, pois isso vai acontecer com mais frequência na sua vida. Tem uma frase que diz que tudo que é uma possibilidade pode se tornar uma realidade. Não, eu vou passar, eu só não estou estudando. Comportamento permitido é comportamento aprovado. Ser inteligente é reconhecer o que é importante quando estamos diante daquilo. Irmãos, um dos maiores erros que alguém pode cometer, que um jovem pode cometer, é não reconhecer algo que é importante quando está diante dele, quando está diante daquilo. Imagina você estar diante de alguém muito importante e só descobrir depois que você foi embora. Eu estava esses dias do lado de uma pessoa, de uma autoridade. Eu não conhecia ela, então eu fiquei de boa. E aí, graças a Deus, tudo bem? Tudo bem, legal. Falei. Rapaz, o que tu estava falando com fulano lá? O Supremo da... Eu digo, que quem? Não, não estava falando com ele não, era com o irmãozinho ali que falou comigo. Não, aquilo é o fulano. Sério? Aí eu vou tirar uma... Ah não, já passou, já foi.
Ser inteligente é reconhecer o que realmente importa quando nós estamos diante dessa situação. O que realmente importa para você. 2 ladrões morreram próximo a Jesus, mas somente um reconheceu a importância de Jesus e o que Jesus tinha feito. 2 morreram, um reconheceu quem era Jesus, um reconheceu a importância de Jesus. O outro disse: tu é louco, nós estamos diante de Jesus. Irmãos, ser inteligente é perceber a importância de momentos únicos e tomar a decisão certa nesses momentos únicos, porque tem coisas que não voltam. Não voltam. E eu falo para vocês de uma coisa que é verdade. É importante quando alguém faz distinção entre os prazeres da vida para proteger a sua integridade. Tome decisões que te protejam. Importante é quando alguém enfrenta o inimigo que ninguém está disposto a enfrentar. Por que Davi veio para a Bíblia, gente? Por que os irmãos de Davi não ganharam tanta ênfase na Bíblia? Por quê? Me ajudem. Me ajudem. Biblicamente, a Bíblia narra que os irmãos de Davi eram guerreiros de batalha. Se o assunto fosse UFC, talvez Davi nunca tinha ido para o octógono. Porque Davi não era fisicamente apropriado. Fisicamente ele era um mais incapaz. Mas Davi decidiu enfrentar o gigante de forma diferente. Fisicamente um exército enfrenta o outro com poder bélico. Fisicamente um exército enfrenta o outro com poder bélico, com fogo. Mas Davi, quando olha para Golias, diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Inteligência espiritual. Ele estava sendo capaz de decidir que o Senhor lutaria por ele. Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, no seu forte poder. Você já parou para pensar o que é a armadura de Deus em Efésios 6? O que seria a armadura de Deus, gente? Você já parou para pensar que o mundo está o tempo todo nos vestindo? O mundo está o tempo todo nos vestindo. O relógio, a calça, a camisa, o diploma, o certificado, a graduação, as pós, tudo é vestimenta do mundo. A armadura de Deus é uma forma de nós abrirmos mão de tudo isso e nos revestirmos de uma armadura espiritual. E eu queria chegar rapidamente aonde eu queria chegar. Quero trazer para vocês o que eu acredito que é fundamental para vocês, para vencerem o hedonismo, para vencerem essa geração ignorante com relação ao Espírito Santo de Deus, ao mundo espiritual. Eu queria falar para vocês sobre discipuladores, discípulos, amigos e inimigos. São 4 coisas que um jovem precisa saber o que é: um discipulador, um discípulo, um amigo e um inimigo. Porque é nessas horas que a gente erra. Reconhecer as pessoas que nos relacionamos, com quem nos relacionamos. Irmãos, você não pode deixar de acertar nisso. Discipuladores são pessoas que vão transformar as nossas vidas. Pastor, me diz uma forma de eu crescer, de eu vencer, de eu ser inteligente. Tem um discipulador na sua vida. Eu, como pastor, eu não posso ficar muito no teórico. Eu preciso trazer para o prático a minha ministração. Eu não posso terminar isso aqui sem dizer para vocês algo que vocês possam caminhar sobre isso. Algo sólido, algo concreto. Tem um discipulador. Pastor, mas como assim? Porque vai ter momentos que você não vai saber o que fazer, mas você vai estar com alguém que sabe. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes, melhor do que saber é estar com alguém que sabe. Porque você, além da sua opinião, você tem a opinião de outro. Pessoas que serão usadas por Deus para abençoar, para liberar, para ministrar sobre a sua vida. Dê glória a Deus. Vocês estão ouvindo isso de alguém que até certo tempo da sua vida não tinha um discipulador. Eu anseiava por um discipulador, irmãos. Eu anseiava por alguém que dissesse: meu líder, que eu pudesse dizer: meu líder, ora por mim. Pastor, mas pedir oração não é fraqueza? Não, é uma atitude de inteligência espiritual. Reconhecer que você tem fraquezas e pedir revestimento, oração. Nessa vida nós temos 2 grandes professores. O primeiro deles, vocês sabem, são os erros. Os erros são professores terríveis.
É capaz de eu começar a jogar com alguém que sabe xadrez e eu apanhar, e depois de uma noite inteira apanhando eu vença uma. Então eu posso dizer, eu aprendi com os erros. Mas o outro professor, irmãos, que nós frequentemente precisamos aprender com eles, são os nossos discipuladores. Ou você aprende com os discipuladores, ou você aprende com os erros. Pastor, o que é que eu faço? Em nome de Jesus, aprenda com os discipuladores. Porque, irmãos, uma geração inteira apanhou, sem poder ter um líder para chamar de meu, sem poder ter um pastor perto deles, para que vocês hoje tivessem esse privilégio, para que vocês não morressem na ignorância. Então, em nome de Jesus, talvez das maiores recomendações, das coisas mais inteligentes que vocês podem fazer, lembre que inteligência é essa capacidade de conhecer, de reconhecer, de raciocinar, de pensar, de interagir. Lembre que você não é um animal. Lembre que uma das coisas que mais nos diferencia dos animais é a inteligência. Então nós precisamos ter discipuladores. Tudo que sabemos passou por um processo de ensino, seja por erros ou por orientações, mas tudo que nós sabemos passou por um processo de ensino. Provavelmente as primeiras garrafas d'água, elas não eram boas. Tem umas que faz muito barulho, você já viu? Tem uma garrafa d'água que se você for abrir ela em silêncio para não dar para ninguém, você não consegue, você pega... água, estou com tanta sede, me dá. Então a pessoa que não quer dar água para ninguém, ela já comprou umas garrafinhas mais silenciosas. Tipo essa. Mas é porque vocês têm muita ali atrás. Para que esse púlpito tivesse aqui, eu não sei se você sabe, ele já caiu isso aqui. Já caiu. Um dia eu estou pregando e eu digo, glória a Deus, ele bufo. Então nós precisamos aprender que tinha que ter uma cola mais forte aqui. Parte do que nós conhecemos, do que nós vamos passar na nossa vida, passou por um processo de erros e de aprendizados. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quando o seu líder disser, não faça isso, ouça. Quando o seu pastor disser, não vá por esse caminho, cuidado. Quando o seu líder disser, o seu discipulador disser, eu sei onde isso vai dar, ouça isso com sabedoria. Irmãos, a gente passa tanto tempo querendo caminhar quilômetros e quilômetros e descobre que poderia ter escutado alguém que já fez essa caminhada inteira e a gente poderia ter evitado tanto desgaste na nossa vida. Eu vou sair de casa porque eu sou inteligente. Talvez mais inteligente você seria escutando os conselhos. Pastor, e quem tem um discipulador é o quê? Um discípulo. E um discípulo são pessoas que desafiam o termo ser melhor, extrair o melhor de mim a cada dia. Ser discípulo é alguém que quer que seja extraído o melhor. Como disse o grande pensador Cristiano Ronaldo, ele diz, eu sou o melhor. Tenho que pensar que eu sou o melhor. Se eu não pensar que sou o melhor, posso até não ser melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. O processo de aprendizagem é para extrair o melhor de nós. Irmãos, mas para extrair o melhor de nós vai tirar sujeira, vai tirar coisas. E pessoas ignorantes, quando alguém começa a acompanhar, a discipular, ela começa a dizer, não quero mais não, para. Não te vi no culto. Não te vi no culto, já são 2. Não te vi no culto, já são 3. Pessoa chata, misericórdia, sai do meu pé. Para que seja extraído o nosso melhor, nós precisamos ser pessoas discipuláveis. Nosso pastor nos ensina a passarmos no teste. Nosso pastor, o presidente, pastor Raimundo Nonato, ensina todo o pastor dele a passar pelo teste. É ser uma pessoa transparente, ensinável, submissa e tratável. Diga comigo, transparente, ensinável, submissa e tratável. Nós precisamos passar no teste. Irmãos, lembra do que eu falei sobre o hedonismo? Um dos maiores inimigos de vocês, como é que eu falo isso para vocês já falando? Se chama amigos.
Pastor, como assim? O senhor está falando sobre inteligência espiritual e está falando que um dos maiores inimigos da juventude são os amigos. Sim. Se nós não vigiarmos, serão do meio dos amigos que vai sair as maiores tragédias e derrotas nossas. Irmãos, acompanhando jovens, aconselhando famílias. Quantas pessoas conheceram as drogas através de um amigo? E ele só confiou em experimentar, em provar, porque aquela pessoa era muito amiga dela e disse: tu acha que se eu não fosse teu amigo, eu ia te mandar pedir para fazer isso? E ela disse: você é meu amigo de verdade, eu vou fazer. No meio das amizades estão os maiores ignorâncias da juventude. Por quê? Porque é amigo, eu confio, e está errado. Amigo não é discipulador. E como eu disse, os outros consertam. Mas eu, como pastor, preciso falar algumas coisas para vocês. Ignorância é achar que porque é amigo, está aprovado. Não funciona assim. Existe colega de escola, colega de quarteirão. Existem amigos de rua, existem amigos de zap, amigos de jogos. E existem amigos de verdade. Biblicistas, cristocêntricos. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que te direcionam para a presença de Deus, pessoas que te convidam a crescer espiritualmente. Irmãos, inimigo é aquele que nos quer destruir. Eu não sei se você sabe, mas todos nós temos um diabinho de perseguidor para nós. O diabo se encarregou de colocar um diabo para cada um de nós, para nos perseguir. O diabo tem um diabo para cada um de nós, para nos perseguir. Se Deus tem os anjos, o mundo espiritual é mundo espiritual. Satanás, Lúcifer, ele imita tudo que ele via no céu. Assim como nós temos anjos a nosso favor, o diabo tem anjos malignos a favor dele para nos perseguir. A intenção dele é sabotar o plano de Deus para nós. É aquele que quer lembrar do seu passado sem se importar com o seu futuro. Um dos melhores nomes para o diabo é sem futuro, sabia? Um dos melhores nomes, uma das melhores definições para o diabo é sem futuro. Irmãos, e qual é a maior vitória do diabo na vida de um jovem? Matar, exterminar, aniquilar o seu futuro. Se o diabo conseguir ceifar o futuro de um jovem, ele logrou o êxito no seu propósito. E para isso ele vai usar pessoas próximas. É ele quem enfraquece a sua paixão por Deus e aumenta a sua paixão pelas coisas do mundo. Pastor, me explica esse negócio de que o meu amigo pode não ser... Pensa comigo rapidamente. O seu amigo, ele se sente confortável com o seu pecado, com o seu passado. Olha, amiga, eu aprontei. Ô, amiga, não se preocupa não, eu também já aprontei. Nós dois já aprontamos. Eu apronto, tu apronta, eles aprontarão. Vós aprontais, nós aprontamos. Conjugamos o verbo aqui no pretérito, no mais que perfeito, no gerúndio. E vida que segue. O amigo, ele se sente confortável com as tuas fraquezas. Porque ele também tem uma fraqueza para que você conforte ele. Seu discipulador não. Seu discipulador, ele se sente confortável com o seu futuro, com aquilo que você tem para viver e não com o seu passado pecaminoso. Seu melhor amigo, ele suporta a sua fraqueza. Seu discipulador vai te ajudar a remover e vencer as suas fraquezas. Seu discipulador, ele remove. O seu amigo torce por você. Seu discipulador treina você. Uma coisa é torcer, outra é treinar. Moço, não passou, mas eu estava torcendo por você. Beleza, obrigado pela sua torcida. Passei. Deu certo o nosso treinamento. É diferente. Uma coisa é alguém que torce por você. O Flamengo é a maior torcida do Brasil e do mundo. Vocês aceitando ou não essa realidade? Somos mais de 40 milhões de torcedores. Mas tem hora que não adianta, ele perde para o Vasco. Porque são apenas torcedores. Agora um discipulador, um treinador de goleiro, um cara que sabe mexer as peças, um cara que sabe fazer os movimentos corretos, isso vira o jogo, isso vence o jogo, isso nos dá a vitória. Fazer as mexidas certas, o checkmate só vem com treino e não com torcida. Ninguém fica bom por causa de torcida. Nós nos tornamos melhores por causa de treinamento, de discipulado, de acompanhamento. Você pode ter seus pais a vida inteira torcendo por você,
mas que foram negligentes na sua educação. Você pode ter pais que, além de torcer por você, te instruíram, te ensinaram, praticaram o que era correto com você. Seu amigo destaca o que você faz de certo. Seu discipulador... É por isso que algum de vocês não quer discipulador. Porque o amigo, ele dá ênfase naquilo que a gente faz de certo. Parabéns, você acertou. Parabéns, você acertou. E é por isso que a gente às vezes se considera o nosso amigo. Eu sou inteligente porque meu amigo... Mas o nosso discipulador, ele destaca os nossos erros, procurando ensinar você a não repeti-los. Eu gosto muito de andar com o meu pastor, muito mesmo. Já hoje mesmo já tentei falar com ele, mas ele está fora da cidade. E o que eu gosto mais de andar com ele é porque na hora do meu vacilo ele tesoura. Na hora do meu vacilo ele tesoura. Meu pastor me conhece demais. Quando ele diz assim: Lucas, vamos almoçar. Aí ele diz: eu já sei, tu vai ligar para tua esposa, ver se ela, o que ela acha, se ela já fez almoço. Tu vai orar meia hora, tu vai subir no monte, descer no monte para saber se Deus aprova essa saída para almoçar comigo. O nosso discipulador, ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Seu amigo, ele não gosta do seu inimigo. O seu amigo, a sua amiga, não gosta do seu inimigo. Uau, pastor, isso é demais. Então, o senhor está falando aí, mas o que eu quero é amizade mesmo. Calma. O seu amigo, ele não gosta do seu inimigo. O seu discipulador, ele é inimigo do seu inimigo, é diferente. Ele está na luta com você. O seu amigo apenas não gosta do seu inimigo. E eu estou concluindo. Provérbios 9:8, a Bíblia diz: não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Irmãos, ignorância, nesse tempo, é caminhar contrário à vontade de Deus. Na minha época, caminhar na contramão, correr na contramão era pecado. Mas eu descobri que correr na contramão é que faz sentido. Porque esse mundo caminha na contramão de Deus. Esse mundo caminha na contramão de Deus. E nós precisamos caminhar na contramão do pecado. Eu não posso fazer escolhas por vocês, mas eu posso ajudar vocês a fazerem as escolhas certas. O meu ministério é marcado por decisões e escolhas, mas que só foram tomadas graças a conselhos que eu recebi. E inteligência não está em estudar, mas em reconhecer o momento certo de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Diga comigo: reconhecer, raciocinar, pensar. Tudo isso que eu falei, vocês são capazes de fazer. Então o que falta? Tomar a decisão certa. Eu fiz várias escolhas na minha vida. Talvez alguns de vocês já tomaram algumas escolhas, já tomaram algumas decisões e pensam: pastor, já foi. Calma. Eu decidi me relacionar sexualmente só com minha esposa quando eu fosse casar. E eu vivi no meio de uma geração mais promíscua que eu não sei o que foi. E lutei com todas as minhas forças até conseguir isso, até alcançar esse objetivo. Eu queria muitas coisas na minha vida, eu queria ser militar. Quando eu finalmente consegui, eu disse não, porque eu já sabia a voz de Deus e eu disse não. E ele disse: tu é louco? Sabe quantas pessoas enganjam? Eu estava num alistamento e ele disse: sabe quantas pessoas daquelas ali queriam enganjar? Tu está fazendo os testes já. E eu digo: não, mas eu não quero mais, não é isso que eu quero para mim. Eu queria fazer ciência da computação. Era o meu sonho. Ser hack, dominar o mundo, controlar drones. E num momento tão sonhado, fui aprovado. Talvez tinha conhecido o Miguel há mais tempo, e a Melissa, e o pastor João, porque era em São Luís a faculdade. Aí eu ia morar com vocês lá para não pagar aluguel, ó. Que bênção. Mas quando saiu a aprovação, o meu pastor disse: lidera os jovens da igreja. Aí eu digo: proposta, viu? Então eu tinha que escolher entre liderar os jovens da igreja
ou fazer meu curso superior? Irmãos, e a questão aí não é que é pecado fazer o curso, e nem que eu seria do diabo se eu rejeitasse a proposta de Deus para liderar os jovens. A questão é a nossa capacidade de reconhecer. Eu sondei o meu coração e eu sabia o que o meu coração almejava. Eu sabia onde o meu coração queria chegar e onde eu não queria. E eu fiz uma escolha. E essa escolha me trouxe até aqui hoje. Irmãos, e se vocês olharem para mim, tem muita coisa que fica evidente. Falta de cabelo, cabelo branco. Né, Vitor? Muita coisa fica evidente. Pele ressecada de encher saco de terra lá na chácara da igreja para fazer uma piscina. Mas tem uma coisa que vocês não vão encontrar: remorso pelas escolhas que eu fiz. Eu não tenho. Eu sou feliz pelas escolhas que eu fiz. Eu sou feliz pelas decisões que eu tomei. Eu sou feliz pela pessoa que eu me tornei hoje. Eu sei que eu estou no lugar certo. Eu sei que eu estou onde Deus gostaria que eu estivesse. Ser inteligente não é estar onde você quer. Eu cheguei onde eu queria. Isso é tragédia. Inteligência espiritual é chegar onde Deus quer que você chegue. Inteligência espiritual é abrir mão das tuas próprias vontades para fazer as vontades de Deus na tua vida. É olhar para trás, para tanta coisa boa que você rejeitou e dizer: mas se foi por causa do Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Fiz a escolha certa. Tomei a decisão certa. E para finalizar, a maior ignorância que vocês podem cometer é lutar com o diabo. Pastor, mas como assim o senhor falou tudo isso para dizer que eu não vou lutar com o diabo? É uma das maiores ignorâncias que a juventude comete, é lutar com o diabo. Sabe por quê? Porque você vai perder. Como assim, pastor? O senhor agora criou uma confusão no meu juízo. Por favor, projetem aqui para a mídia, se conseguir. 1 Samuel capítulo 17. E eu quero finalizar com esse versículo. 1 Samuel 17. Olha comigo rapidamente na sua Bíblia. Primeira Samuel 17. Nós vamos diretamente à parte que interessa. Os filisteus juntaram forças para a guerra. Presta atenção. Presta atenção. Entra nesse texto bíblico comigo e entenda a chave. Os filisteus juntaram força para a guerra e reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Demim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se no acampamento do vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Por favor, saia desse culto hoje descobrindo qual é o Golias que tem te afrontado. Qual é o Golias que tem afrontado a tua inteligência espiritual? Veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Presta atenção, escolham Deus para lutar comigo. Ele disse isso. Escolham um. Esse é o erro do diabo. Esse é o engano do diabo. Escolham um homem para lutar comigo. Presta atenção, não perca o raciocínio. Se ele puder lutar e me vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, eu estou engolindo vírgulas, pontos aqui, só para me entregar rápido esse texto. Se eu vencer e eu o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel.
mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha o que ele disse para fazer o quê? Lutar sozinho. Esse é o engano do diabo, essa é a armadilha do diabo. Mande um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz para lutar sozinho, sem um discipulador. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E eu quero te dizer que quando a Bíblia usa a palavra atônitos, ela diz sim, que eles estavam literalmente pirados, malucos, porque a palavra atônitos é isso. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 velhos seguiram Saul, os 3 mais velhos. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue a arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me grande notícia, garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantou-se de madrugada. Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando com linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos. Presta atenção. E agora ele correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual de todos os dias. Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos ficaram cheios de medo. A Bíblia está dando mais uma vez, são 2 versículos falando sobre o temor e o medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Irmão, o rei dará grandes riquezas a quem o rei dará grandes riquezas a quem Você já ouviu falar de galardão? Quem já ouviu falar de galardão? Depois desse culto descubra o que é galardão. Eu não vou te falar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos Israel e a família de seu pai. Davi perguntou aos seus soldados que estavam com o seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Repetiram a Davi o que o homem tinha dito, né? É isso que vai acontecer. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falar que ele estava ali sendo besta, falando besteira, ele ficou irritado, né? Ele perguntou para ele: o que ele está fazendo aqui? Deixou as ovelhas do meu pai, tarará, tarará, tarará. E disse Davi, verso 29, o que fiz agora? Será que eu não posso nem conversar? Conversa vai, conversa vem. Verso 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de quem, gente? Do rei, que mandou o chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Irmãos, aqui a continuação. Saul vai colocar a roupa nele, vai colocar o preparo, tudo isso. Vamos lá, verso 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou a sua armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas pateticamente não conseguiu, porque estava muito pesado. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo. Presta atenção. Essa é a sacada de inteligência de Davi. Davi arranca tudo aquilo que ele não estava acostumado a fazer. Presta atenção, irmãos. Davi estava acostumado a cuidar de ovelhas, sim ou não? Como era que ele vencia o leão e o urso? Cuidando de ovelha. E agora Saul coloca uma armadura pesada nele. Tudo aquilo, escute isso com sabedoria. Tudo aquilo que o mundo colocar sobre os seus ombros pode ter aparência de armadura, mas no final será peso para você. E isso é ignorância. Inteligência é lutar com a força de Deus, ainda que você esteja pelado. Tudo que o mundo depositar sobre os seus ombros, se não vier de Deus, se tornará no final peso para você. Olha o que ele responde. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro ia à frente e vinha aproximando-se
A gente pulou um pouquinho. Disse Saul: não consigo andar com isso porque não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho algumas pedras lisas, colocou na bolsa, no mocó, isto é, no seu alforje para... Ele pegou o que ele sabia fazer: pedra, mocó, um badogzinho, a baladeira dele lá. Foi o que ele sabia fazer, ele pegou. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro e à frente se aproximou de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu, olha só gente, o olhar do diabo para nós, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por causa eu sou um cachorro? Ele falou isso mesmo para o gigante. E o filisteu amaldiçoou Davi, falou vários nomes, xingou, falou nome feio, né? Disse Davi no verso 44, venha aqui. Perdão, ele falou no verso 44, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos inimigos. Deixa eu chegar onde eu quero. 45, olha para mim com 45. Davi, porém, respondeu, é aqui que eu quero chegar. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Espada, lança e dardos. Tudo isso representa o que, gente? Fúria, violência, ira. É tudo que Satanás tem para nós. Só isso. Olha o que Davi responde: você vem contra mim com espada, lanças e com dardos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. É aqui. Golias perdeu aqui. Davi venceu aqui. Pastor, o que você está querendo dizer? Tem jogo que a gente não precisa esperar o final dele para saber quem vai ser vencedor. Tem jogador que quando ele começa a mexer as peças você diz: venceu. Tem jogo que já começa ganho. Tem jogo que já começa ganho. Essa luta já tinha acabado, ela acabou aqui. Pastor, essa luta acabou aqui, gente. Tem jogadas que pelas jogadas você já está determinando o seu futuro, sua vitória, seu sucesso. Essa luta acaba aqui. O erro do povo era ir com lança, com espada. Davi diz: eu não vou, eu vou em nome do Senhor. Acabou. Essa luta acaba aqui. Pastor, o que o senhor está me dizendo? Você vai ver sobre inteligência emocional, intelectual, está vendo sobre espiritual. Você vai vencer de acordo com a forma como você entrar na batalha. Tem uma canção que diz: assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou... Uau! Se coloque de pé no nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Gente, é pesado.